Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos fechar não, né? São duas aulas de Segunda Guerra Mundial. Vamos fechar em duas aulas aí. E apresentando o primeiro slide para vocês, tem uma proposta aí que já fiz em outras videoaulas sobre o tema da Segunda Guerra Mundial. Nós pegarmos ali os antecedentes, aquele período depois da invencibilidade nazista, né? Pegamos ali a tática de guerra. Fechamos ali, depois na segunda aula, com a contraofensiva, até nós pegarmos ali o cerco de Berlim. E o fim da Segunda Guerra Mundial não é a derrota nazista, e isso já vi até pegadinha de vestibular, isso é bom para vocês ficarem atentos. Na verdade, o fim da Segunda Guerra Mundial são os ataques de Hiroshima e a rendição japonesa, porque o eixo era Itália, Alemanha e Japão. A derrota da Alemanha não é o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, bom estudo para todos nós, embarque nessa, galera. Primeiro slide. Então, pegamos ali os antecedentes, Tratado de Versalhes, o Partido Nacional Socialista Alemão e o ingresso de Hitler. Ele é de origem austríaca, ele entra no partido. A Alemanha extremamente devastada pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial, humilhada, literalmente humilhada pelo Tratado de Versalhes, com uma economia arrasada, o chamado... a República de Weimar, né, que teve que inclusive organizar todo o fim da Primeira Guerra Mundial com a queda do Kaiser em 1918. Essa República de Weimar não conseguia retomar a economia alemã. O Tratado de Versalhes, muito por ele também, com as pesadas indenizações, proibição de armamentos, enfim, pagamentos de indenizações, inclusive cedendo territórios, como por exemplo o famoso território de Alsácia-Lorena. Isso prejudicou diretamente a economia alemã, que pudesse desenvolver ou enfim, retomar uma energia econômica. E isso, enfim, os ingredientes para que palavras, ideias radicais, né, começam a surtir e falar sobre a imagem de uma ideia de um salvador que pudesse resolver tudo isso, né? E, enfim, principalmente grupos radicais. O Partido Nacional Socialista Alemão, que a sua sigla significa nazismo, ele já existia. Hitler, de origem austríaca, estava na Primeira Guerra Mundial, inclusive leva um tiro, ele é um soldado reformado. E ele ingressa dentro do partido e as suas ideias, logo os outros começam a ouvir, e você olha, esse cara é bom, ele não sei o quê, ele tem que ser líder, ele tem que entrar, tem que encabeçar o partido, e ele começa, como diz o outro, a tomar frente às ideias que os outros do próprio partido vão começar a gostar. O Partido Nacional tinha uma ideia meio que trabalhista, tanto que o nome é Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Seria uma espécie de partido de trabalhadores alemães, né? Socialista, não tinha nada a ver com as ideias do Hitler. É ele que vai apresentar a proposta e mudar toda a cartilha do partido. O que acontece é que essas ideias do Hitler, né, o arianismo, a ideia da limpeza racial, o pan-germanismo, expandir o espaço vital alemão, o antissemitismo, né, quando o Hitler, inclusive, coloca a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial nos judeus, e o próprio anticomunismo, né, escolher uma espécie de inimigo, são todas ideias que o Hitler vai construindo com o tempo e colocando dentro do partido. Principalmente depois da chamada golpe da cervejaria, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Existem as anexações antes da Segunda Guerra Mundial, logo após o Hitler tomar o poder em 1934, 34, ele entra como chanceler, aí misteriosamente o presidente Paul Hindenburg, ele morre em um ano, né, no caso o chanceler, né, vai se tornar o Führer, né, e a partir disso ele coloca em prática todas as suas ideias, e ele começa a fazer várias anexações, Áustria, Sudetos, região do Memel, Sáhel e Tchecoslováquia. Pô, professor, mas o mundo olhou assim, assistiu e deixou de boa? Vamos pensar da seguinte maneira. Duas respostas temos para isso. Respostas bem estruturadas pelos historiadores, né, que se debruçaram sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeira, a Inglaterra, principalmente a França, né, os dois países que encabeçam as potências europeias, viram essas anexações e fizeram vista grossa por dois motivos. Primeiro,
Olha, mas veja bem, o Hitler, ele é autoritário, ele é centralizador, ouvimos falar umas histórias que ele está perseguindo alguns judeus até, mas não sei. Faziam vista, todo mundo ouvia falar. Você acha mesmo? Que estavam todo mundo sabendo, não tinha ninguém para ter peito para ir lá, questão de direitos humanos, né? Mas vamos lá. Primeira questão, olha, veja bem, tem tudo isso daí, mas pelo menos ele é capitalista. E frente a um avanço soviético, comunista, as ideias aqui que estão vindo para a Europa, eu ainda prefiro a Alemanha nazista. Então, vamos deixar quieto que pelo menos o Hitler está garantindo o sistema capitalista na Europa e impedindo o avanço das ideias comunistas. Essa é uma primeira resposta. A segunda resposta, que, na minha opinião, é mais forte, inclusive, que, primeiro, nem França e nem Inglaterra tem bala na agulha para enfrentar uma Alemanha que já está armada para uma Segunda Guerra Mundial. E estão evitando um confronto, um conflito, que, na verdade, o Hitler não está muito preocupado, não, que desencadeie. Tanto é essas invasões que vão acontecer aqui. Então a França, que está, como diz o outro, mal preparada, mal começou a se reconstruir da Primeira Guerra Mundial, né, que termina em 19, para 33, 34 já está preparado para uma Segunda Guerra Mundial. Então assim, não, veja bem, invadiu aqui a Áustria, os Sudetos, não, mas ele vai parar, é só mais isso aqui, ele vai parar. Ele já prometeu, já fez reunião aqui, diplomacia, tá tudo certo. Não vai parar. Não vai parar, tanto que em 1939, em 1º de setembro, a invasão da Polônia provou que ele não ia parar. E o pior, se ele representava toda aquela ideia anticomunista e tudo mais, caiu por terra toda essa teoria quando ele fez o chamado Pacto Molotov para invadir a Polônia, no caso leste, norte-sul-leste, os russos e oeste a Alemanha. E daí assim, poxa, mas a gente ainda estava apoiando o Hitler, porque ele ainda era contra o comunismo, mas ele vai e faz um pacto de não agressão com a União Soviética, que depois ele mesmo vai cancelar o pacto, para invadir a Polônia. Está aqui. Nesse primeiro período nós temos então o início da Primeira Guerra Mundial, a invasão da Polônia. Então a invasão da Polônia marca o início da Primeira Guerra Mundial e daí a França vai dizer, agora o próximo país é o nosso. Então vamos ter que declarar guerra contra a Alemanha. A Alemanha, a França, a Inglaterra vão ter que declarar porque não tem o que fazer. Eles são os próximos países a serem invadidos. Começa a se construir um mito da invencibilidade nazista por causa, principalmente, dos grandes efetivos do ataque rápido, da tática militar nazista, né, e o seu êxito, sua técnica que funcionava muito bem, chamada Blitzkrieg. O que é a Blitzkrieg, professor? Chamado ataque relâmpago, né, para desmobilizar e desmoralizar o inimigo logo de cara, um forte ataque de aviões, Panzers, essa fotografia é um ataque rápido de uma Blitzkrieg, né? Os tanques, né? Os Panzers, então um ataque surpresa para não dar reação ao inimigo, uma brutalidade mesmo, com força total para assustar o inimigo, para não deixar atordoado de maneira que ele não possa reagir e nem se defender. Atrás já vem uma grande infantaria e, como diz o outro, termina ali com as motos, as snipers terminando o trabalho. Bom, essa tática de Blitzkrieg funcionou na Polônia, funcionou na França, não vai funcionar na Rússia, calma, aqui, essa é a surpresa da aula, a cereja do bolo, né? Como diz o outro. Mas nesse período de 1939 até 1942, nós chamamos do mito da invencibilidade nazista. Né? Muito por causa desses ataques, essa força, a grande propaganda nazista, né? Cinema, rádio, tudo, criava a ideia que eles eram extremamente, e todas as ideias criadas pelo Hitler da superioridade da raça, o arianismo, né? da ideia da raça ariana pura, não sei o que ele criou toda aquela ideia através do livro do Mein Kampf. Todas essas ideias, e junto com a forte propaganda e o período, vai criar uma ideia que eles eram invencíveis, que ninguém podia vencer realmente o Terceiro Reich, o poder alemão. Vamos lá. Tinha até uma justificativa, que a guerra era humanitária, o Hitler fazia todo um discurso e tal, né? Mas aí ele toma a decisão mais importante aí da história da guerra,
importante, eu não falei a correta, que ele foi querer invadir a Rússia em 1942 com chamada a Operação Barbarossa. Leste da União Soviética invadiu a Polônia, o senhor falou sobre isso, uma semana depois, a Alemanha e Soviética tinham realizado o Pacto Molotov, o professor Roberto também explicou sobre isso. Está aqui os momentos do ataque alemão na Polônia, invasão da Polônia, do lado alemão, cinza, soviético vermelho, né? A Polônia esmagada no meio da Alemanha e da Rússia, né? A União Soviética, mesma coisa. Vamos lá. Logo após a Alemanha, a França vai ser o próximo país também invadido. A Blitzkrieg, ataque relâmpago, sem chance para a França, realmente, pelo menos isso aí, eles tinham... teve um espaço de um território francês autônomo, liderado pelo general Philippe Pétain. Ele é considerado quase uma espécie de um traidor dos alemães até hoje. Uma espécie de um colaboracionista. Era um estado, tinha um estado francês autônomo, mas Paris foi invadida. Hitler vai visitar, famosa fotografia ele visitando Paris, famosa imagem da Torre Eiffel, né, com a bandeira nazista. As obras do Museu do Louvre, as obras de arte, as pinturas, né? O Hitler mandou pegar tudo aquilo lá, ele não destruiu. O Hitler, inclusive, tem uma espécie de ele tinha estudos, gostava de pinturas, e ele vai se apropriar, inclusive, das obras de arte do Renascimento para explicar toda a ideia da ideologia nazista, da perfeição. Ele se apropria dessas ideias. Vale a pena vocês procurarem o documentário A Arquitetura da Destruição, como que ele se usou da obra de arte para passar a mensagem da pureza da raça ariana. Aqui, eu até brinquei aqui, ó, Hitler e seus generais passeiam pelas ruas de Paris. Divisão dos grupos na Segunda Guerra Mundial, para vocês aqui. Então, eixo, Alemanha, Itália e Japão, por isso que a derrota da Alemanha não é o fim da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. E os aliados, Inglaterra, França, União Soviética e depois do ataque japonês em Pearl Harbor em 41, entre os Estados Unidos. Ataque em Pearl Harbor pretendia destruir unidades importantes da frota americana, outra burrada dos japoneses, como diz o outro, que os Estados Unidos nem tinham entrado na guerra ainda. Eles tinham interesses na frota do Pacífico, eles tinham interesse ali nas ilhas, e eles acreditavam que destruindo aí a frota marítima, a base naval marítima de Pearl Harbor, iria dar espaço para eles poderem dominar essa região do Pacífico. O ataque dos Estados Unidos, né, motivou a declaração dos Estados Unidos, foi a justificativa para os Estados Unidos entrar para a Segunda Guerra Mundial, e já no outro dia, já é declarado guerra, em 8 de dezembro de 41, já é declarado guerra contra, o ataque foi em 7 de dezembro. Kamikazes, muito famosa a história dos pilotos japoneses, né? Eu estudei assim bastante sobre o Pearl Harbor, não se tem tanta história sobre kamikazes na ilha, no ataque de Pearl Harbor. Mas temos histórias como esse aqui, um ataque fotografado de um piloto japonês, né? Que eles são treinados para atingir o alvo, né? Uma espécie de um suicídio, né, militar. O ataque aqui é um avião japonês chamado Jude, em um mergulho suicida contra o porta-aviões USS Essex. 25 de novembro de 44, está aqui o ataque, inclusive a explosão do navio com o kamikaze contra o japonês, o avião japonês chamado Jude. Soldados alemães do norte da Rússia, aí vem então a história que o professor Roberto explicou, a Operação Barbarossa, pode não ter sido a decisão mais correta do Hitler, mas foi considerada mais importante, porque vai mudar toda a história da Segunda Guerra Mundial. Então, diga-se de passagem, que bom que ele tomou a decisão. Bom, no sentido que vai mudar toda a história, né? Porque, poxa vida, é uma guerra com milhões de mortos, mais de 60 milhões de mortos. Batalha de Stalingrado, em 1942 a fevereiro de 43, vai quebrar o mito da invencibilidade nazista, e o Hitler descarregou o que ele tinha de melhor na cidade de Stalingrado. Primeiro porque atingir Stalingrado era uma espécie de ego da União Soviética, porque o nome da cidade é o nome do líder dele, Stalin. O homem também eu vou te contar, né? O Stalingrado, o Stalin me bota o nome dele na cidade. Será que o bicho era ruim de ego? E atingir essa cidade era acabar
com o ego do... Claro que tem um ataque russo também em Moscou, que também não vai funcionar. Chegaram a invadir Moscou, mas depois foram expulsos. Mas a Batalha de Stalingrado é considerada a mais sangrenta das batalhas assim dentro da Segunda Guerra Mundial. Disputado rua por rua, homem a homem, dentro de casas. E os russos cercaram depois os alemães. Professor, por que a Blitzkrieg não funcionou? Bom, primeiro, eu já ouvi a história que a metralhadora alemã travava. Tem um monte de histórias. Mas principalmente pela própria coragem dos soldados russos, das mulheres que também enfrentaram ali Panzer ali com bateria anti-tanque, como diz o outro ali, com míssil anti-tanque. Eles pegaram... Claro que isso é uma questão de análise, de tática militar. Eles perceberam que a Blitzkrieg dependia de um ataque de aviões e tanques, pegaram a infantaria russa e aproximaram junto com a infantaria alemã, de maneira que se atacasse, pegaria também os alemães. E enfraqueceu até a tática do Blitzkrieg. O segundo motivo que a Blitzkrieg não funcionou, ela ia com muito pouco recurso, porque eles estavam acostumados com ataques rápidos, né? E que funcionassem, né? Quando eles perceberam que a Batalha de Stalingrado demoraria dias, meses, caiu por terra a tática. Então não funcionou. E por isso que virou uma espécie de uma batalha dentro da cidade. Era soldado, como diz o outro, isso é verdade, relatos, né, de soldados. Soldados lutando um contra o outro, que já tinha acabado a bala, na faca, lutando na mão, como diz o outro, na cozinha, o outro escondeu embaixo da cama. Sabe? Civis que ficaram dentro da cidade lutando também, né, sabotando e atingindo os soldados nazistas. Então virou um verdadeiro... Mas enfim, chegou uma hora que não conseguia entrar suprimento, porque os russos cercaram a cidade, não entrava munição, não entrava comida para os alemães. Soma-se a isso a 20, 30 graus negativo, vai você lá, vai. Nem os alemães, olha que a Alemanha está numa região fria, né? Também estão acostumados com um frio tão intenso como o da Rússia. A técnica da terra arrasada, pelo que eu percebi, não foi bem nesse sentido, do mesmo jeito, mas é verdade que também foi destruído também algumas lavouras, de maneira que os alemães não pudessem também se alimentar, também. Então assim, matou os caras de fome, frio, sem suprimento. Resultado, primeiro exército que vai declarar rendição, vão se render, mesmo Hitler falando assim, não se entregue, no último homem, na última bala, não importa, mas acabaram, 50 mil, 60 mil soldados se entregaram e ali quebrou o mito da invencibilidade. É mais ou menos a famosa frase do Batman, vocês sangram? Então calma aí agora é a nossa vez. Agora vem a parte do... Aqui é uma imagem da Batalha de Stalingrado e aí vem o período que nós chamamos de contraofensiva. Próxima aula, não perca, vamos ver os russos entrando com tudo em Berlim e também os Estados Unidos, Johnny vai para a guerra, entrando pelo norte da França. Operação Overlord, dia D. Fecho com vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa aula aí. Até a próxima. Foco no estudo, galerinha. Valeu, obrigado!